E aí, pessoal, beleza? Vamos para a nossa segunda aula de trabalho, né? Vamos lá. Você já aprendeu que trabalho é força vezes deslocamento, quando a força é paralelo ao deslocamento. Aprendeu que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, quando não estão paralelas, força e deslocamento. Aprendeu que no gráfico de força por deslocamento, a área embaixo do gráfico é igual ao trabalho. E aprendeu que o trabalho da força-peso ele é igual a o peso, mais ou menos, o peso vezes a altura, né? A altura que ele se deslocou, se ele está subindo, o trabalho é negativo, se ele está descendo, o trabalho é positivo. A gente aprendeu isso na última aula. E agora a gente vai falar sobre outro caso notável de trabalho, que é o trabalho da força elástica. Vamos lá. O segundo caso notável é o primeiro, né? Os dois casos notáveis, o primeiro foi o peso, o segundo agora é a força elástica. Forças conservativas, como o peso e a força elástica, têm trabalhos independentes da trajetória. Então, tanto o peso quanto a força elástica são forças que o trabalho delas independe do caminho. Eu falei para vocês no caso do trabalho lá, que era mais fácil de visualizar, se você jogou uma bolinha que veio daqui até aqui, ou se você jogou ela através de um escorregador, o trabalho que ela realizou para cair daqui até aqui, o trabalho do peso daqui até aqui, o trabalho do peso até aqui embaixo, é o mesmo, depende da trajetória, tá? O trabalho da força elástica, ele é K, a constante da mola, vezes x2, que é o deslocamento da mola, dividido por 2. Por quê, Di? Por que isso? Porque é o seguinte, se você fizer um gráfico de força e o deslocamento da mola, ele vai ser uma reta, né? Porque a força é K vezes x, a lei de Hooke aqui. Então, a força ela vai ser dessa forma aqui com o deslocamento. E se você quiser o trabalho de um determinado deslocamento aqui, vai ser essa área desse triângulo, que vai ser a força, que é esse cateto aqui, vezes o deslocamento, que é x, vezes o deslocamento, que é x, dividido por 2. E a força é K vezes x. Então, K vezes x dividido por 2 vai dar K x2 sobre 2. Então, daí que sai a fórmula do trabalho da força elástica. Mais para frente a gente vai utilizar essa fórmula, você vai ver para que ela serve, beleza? Potência. Anota lá aquela fórmula, tá bom? Potência. Potência é trabalho dividido por tempo, ou seja, é quanto de energia você está gastando por tempo. Só que potência tem uma outra fórmula, essa aqui todo mundo sabe. Todo mundo sabe essa aqui. Beleza? Então essa aqui não é aquela questão que vai te diferenciar, né? Mas potência também é força vezes velocidade. Se você quiser a potência média, você vai fazer a força vezes a velocidade média. Se você quer a potência instantânea, você vai fazer a força vezes a velocidade instantânea. Olha que interessante. Isso aqui é pouca gente que sabe, hein? Isso aqui é diferenciado. Então, abre o olho nisso aqui. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai seguir. Beleza? Ó, vamos fazer exercício agora sobre potência, beleza? Uma força F de intensidade 20 newtons é aplicada a uma caixa deslocando-a 3 metros. Então, a caixa foi deslocada de 3 metros, foi aplicada sobre ela uma força de 20 newtons. Bom, o peso aqui e a normal se anulam, inclusive o trabalho deles é zero, porque eles são perpendiculares ao deslocamento. O deslocamento ocorre em 4 segundos. Então, o trabalho aqui dessa força F foi igual à força vezes o deslocamento. O trabalho da força F vai ser a força, que é 20, vezes o deslocamento, que foi 3. O trabalho da força F, então, deu 60 joules positivo, porque a força F estava ajudando a deslocar ali, foi um trabalho motor. Potência é trabalho por tempo. Então, a potência é trabalho, que foi 60, dividido pelo tempo, que foi 4. A potência, se o trabalho foi 60 joules, então fica 60 dividido por 4, fica 15. Se foi 60 joules e o tempo estava em segundo, então ficou joule por segundo.
E joule por segundo, tudo sistema internacional aqui, vai dar 15 joule por segundo watts, ou watts, cada um fala de um jeito, né? Então, seria isso aqui, ó, 15 watts, beleza? Então, essa seria a potência desse exercício. Eu calculei o trabalho, potência, trabalho sobre tempo, beleza? Vamos lá. Um guindaste ergue com velocidade constante uma caixa de massa 500 kg, né? Então, eu tenho aqui uma caixa, ela tem uma massa de 500 kg, né? 5 vezes 10 a 2, do chão até uma altura de... Então, ela estava aqui, vai ser erguida até aqui. Ó. O guindaste está aqui puxando ela, tá? O guindaste está aqui e ele está puxando essa caixa aqui numa altura de 5 metros, em um tempo de 10 segundos. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a potência do motor do guindaste. A velocidade foi constante. Isso é importante para esse exercício. Gente, se a caixa foi puxada pelo guindaste, o guindaste fez a tração aqui, mas eu tenho aqui o peso da caixa. Se a velocidade foi constante, o que você entende com velocidade constante? A aceleração zero. O que você conclui com a aceleração zero? Força resultante zero. Então, se as duas forças que agem sobre ela é o peso dela, que é 5.000 newtons, porque peso é a massa vezes a gravidade, o peso, a massa é 500, a gravidade é 10, o peso deu 5.000 newtons. Então, se o peso é 5.000 e a força resultante é zero, o peso tem que equilibrar com a tração. Então, a tração também foi igual ao peso, então a tração também foi 5.000 newtons. Então, o trabalho da tração está aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar de outra cor ali a tração. A tração está puxando aqui, ó. A tração está puxando aqui e o deslocamento foi esse deslocamento aqui, ó, de 5 metros. Então, o trabalho vai ser força vezes deslocamento. Inclusive, esse trabalho vai ser positivo, porque a tração está puxando para cima e o deslocamento foi para cima. A tração foi 5.000 vezes o deslocamento, que foi de 5 metros. Foi um trabalho de 25.000 joules. Trabalho de 25.000 joules. O exercício pediu a potência. Potência é trabalho sobre tempo. Repare que esse exercício, gente, foi todo baseado na velocidade constante. Se a velocidade não for constante, você vai aprender depois, tá bom? Então, esse exercício é quando a velocidade for constante. Então, o trabalho foi 25.000 em um tempo de 10 segundos. Cortou o zero com zero. Se você trabalhar com trabalho em joule, potência em segundo, que é o sistema internacional, a sua potência sai em W de watts, que é o nosso sistema internacional de potência, essa unidade aqui. Beleza? Então, fechamos aqui esse exercício. Vamos seguir. Bom, esse exercício é um exercício super interessante que costuma cair em tudo quanto é tipo de prova. Já caiu no Enem, já caiu especialista, já caiu tudo que é prova que tem física de ensino médio, cai esse exercício, tá? Então vamos lá. Constrói-se uma hidrelétrica. O que é uma hidrelétrica? Você deixa a água cair de uma certa altura. E aí essa água vai cair, vai girar a hélice de uma turbina lá embaixo. É assim que funciona a hidrelétrica. A gente vai aprofundar nisso depois. Mas basicamente, você faz com que caia água de uma certa altura. Beleza. Constrói essa hidrelétrica aproveitando uma queda d'água de uma altura de 10 metros. Então, essa altura aqui é 10 metros. E a vazão é de 100. Então, a vazão é 100 metros cúbicos por segundo. Ou seja, é 100 metros cúbicos a cada 1 segundo. São dadas a densidade da água. A densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico. 1.000 kg a cada 1 metro cúbico. E a aceleração da gravidade igual a 10. Qual a potência teórica dessa usina? Gente, a potência teórica dessa usina é a energia que vai ser do trabalho da força-peso. Beleza? Essa é a energia dessa
a potência teórica vai vir da energia da força-peso que vai fazer ali a água cair, beleza? Então o que acontece? Nós vamos calcular o trabalho da força-peso. Esse é o esquema. E aí a potência vai ser o trabalho do peso dividido pelo tempo. E de ele não deu tempo, nós vamos definir o tempo de 1 segundo. Quando esse for esse exercício, geralmente eles dão a vazão. Então, a vazão é de 100 metros cúbicos por segundo. Então, eu vou adotar o tempo de 1 segundo. Então, se for um tempo de 1 segundo, a vazão foi de 1000 metros cúbicos. Aliás, 1000 não, 100 metros cúbicos. Se foram 100 metros cúbicos, eu colocar os 100 metros cúbicos aqui, vai ser x. Fazendo aqui, o x vai dar 100 mil quilogramas. Então, vai cair 100 mil quilogramas em 1 segundo. Então, o trabalho do peso é o peso vezes a altura. E o peso é a massa vezes a gravidade. O peso, a massa 100 mil, vezes a gravidade, que é 10. O peso deu 1 milhão de newtons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1 milhão de newtons. Então, o trabalho do peso vai ser igual a esse 1 milhão, vezes a altura, que é 10. O trabalho do peso vai ser igual a 10 milhões de joules. E aí a potência vai ser o trabalho do peso, 10 milhões, dividido pelo tempo. A gente considerou o tempo todo, o tempo igual a 1. Então, a potência deu 10 milhões dividido por 1, deu 10 milhões de watts, ou 10 elevado a 7 watts, mas era isso. Então, esse exercício é muito comum de cair, nós estamos com 12 minutos, está tranquilo. Então, esse exercício é muito comum de cair. Então, geralmente, eles te dão a vazão da hidrelétrica, e aí você vai fazer o quê? Adota um tempo. Se ele não te falar um tempo, adota o tempo de 1 segundo, beleza? E aí faz tudo com o tempo de 1 segundo. Então, com o tempo de 1 segundo, você vai ter quantos metros cúbicos vão cair, com a quantidade de metros cúbicos que você vai ver a massa, e com a massa você vê o peso, com o peso vê o trabalho do peso, com o trabalho do peso você vai chegar na potência. Lembrando que o tempo que você usou foi o tempo de 1 segundo aqui, então aqui na hora de fazer aqui a potência, você usa o tempo de 1 segundo também, tá? Então adota, aí se eu quiser fazer com 10 segundos, pode. Só que você vai ficar com um monte de número maior aqui e no final só que vai cortar. Mas eu faço o tempo de 1, que aí os números ficam menores. Beleza? Se você quiser, eu quero saber um tempo de 50 segundos. Aí você ia fazer 50 segundos aqui, você ia ter 5 mil metros cúbicos, aí você ia ter 5 mil metros cúbicos, você ia ter uma massa muito maior, que é 50 vezes maior, ia ter um peso 50 vezes maior, aí no final aqui você tinha que colocar o tempo aqui igual a 50. Você adotou o tempo em 50 lá no início, aí o tempo aqui ia ficar o mesmo aqui no final. Beleza? Então fechamos aqui a questão. Vamos lá para a próxima. Um carro se desloca com velocidade escalar de 20 metros por segundo constante. Opa! Se a velocidade é constante, aceleração zero, consequência disso, força resultante zero. Numa estrada reta e horizontal, a resultante das forças que se opõem ao movimento é 1000 newtons. Então eu tenho o carro e esse carro tem umas forças se opondo ao movimento de 1000 newtons. Ele chamou de FR, força de resistência. E ele está em velocidade constante, ou seja, a resultante é zero. Se eu tenho 1000 newtons para trás de resistente, quanto que eu tenho que ter fazendo uma força do motor? 1000 newtons. Por isso que quando você está andando e você quer manter a velocidade de 60 km por hora, você tem que pisar no acelerador. Não dá para tirar o pé do acelerador. Porque se você tira o pé do acelerador, o carro começa a parar porque tem a força de atrito. Então você pisa no acelerador, se você quer manter a velocidade constante, você pisa no acelerador apenas para a força do motor ser igual à força de atrito. E aí no final das contas, se uma for igual à outra, a resultante é zero, o carro fica com a velocidade constante. Tá certo? Então é por isso que você mesmo
querendo ficar com a velocidade constante, você tem que pisar no acelerador. O que é o acelerador? Ele está dando força para o motor, né? Então, se você tem a força de atrito para trás, a força de resistência para trás, você tem que fazer uma força para frente de mesmo valor para se anularem as duas e o carro ficar com velocidade constante. Letra A. A intensidade da força que movimenta o carro. Acabamos de falar. 1000 newtons. Era só para equilibrar aqui. Letra B. A potência desenvolvida pelo carro. Letra B. Olha, se eu quero a potência, eu poderia fazer trabalho por tempo. Ia dar uma conta, eu vou fazer aqui em cima, só para você ver a conta e a zoeira que vai ser. Se eu quero trabalho é força vezes deslocamento. Eu não tenho deslocamento. Então, eu tenho a velocidade. A velocidade é de 20 metros por segundo. Eu vou ter que adotar um tempo de 1 segundo. Igual a gente fez no outro. Eu faço 20 metros em 1 segundo. Então, a distância que eu vou percorrer em 1 segundo é 20, que é a velocidade, vezes o tempo, que é 1. Como é velocidade constante, eu posso fazer Deus ver tudo. Distância igual a velocidade vezes tempo. Deu 20 metros. Então, o trabalho ali, reparem, eu adotei um tempo de 1 segundo. Então, o trabalho vai ser a força, que é 1000, vezes o deslocamento, que foi 20. O trabalho vai ser 20.000 joules. Eu quero a potência vai ser o trabalho, 20.000, dividido pelo tempo. A gente adotou um tempo de 1 segundo. Então, a potência daria 20.000 watts. E eu ainda teria que ter feito essa questão aqui do tempo igual a 1 segundo. Mas é o seguinte, potência também pode ser força vezes velocidade. A força é 1000 e a velocidade foi constante, foi igual a 20. Acabou. Potência igual a 20.000 watts, já acabou a letra B. Resolve muito bem. Nesse caso, eu tinha as duas opções de fazer dessa forma, força vezes deslocamento, e aí fazer aqui a velocidade, 20 metros por segundo, adotar um tempo de 1 segundo, e depois eu adotei ele aqui de novo na hora de fazer a potência. Tinha essa possibilidade. No próximo exercício, a gente não vai ter tanta possibilidade assim. Vamos lá. Uma motocicleta parte do repouso numa superfície horizontal. Considere a massa piloto e moto 200 kg. Despreze qualquer resistência ao movimento e suponha que o motor exerça uma força constante e paralela à direção da velocidade. Após percorrer 200 metros, a moto atinge 72 km por hora. Determine. Letra A. A potência média da força motora no percurso referido de 200 metros. Gente, potência, eu vou ter que fazer desse jeito aqui. Potência média vai ser força vezes velocidade média. Vai ser bem mais fácil. Se você quiser fazer por trabalho, como eu fiz na questão anterior, vai dar muita conta. Então, velocidade média. Gente, no MRU V, a velocidade média entre dois tempos é a média das velocidades. Então, ele estava inicialmente em repouso, então a velocidade inicial era 0, estava em repouso, e chegou na velocidade de 72 km por hora, a velocidade de 20 metros por segundo. Então, mais 20 dividido por 2. A velocidade média, 20 dividido por 2, dá 10 metros por segundo. Então, a potência média vai ser a força, que ele não me falou aqui. Não me falou a força. Mas eu sei que força é massa vezes aceleração. Então, ele falou que essa força foi constante, né? Exerce uma força constante. Então, tá vendo? Eu fui fazendo, eu fui direto na fórmula. Não tinha força, eu vou atrás da força. Força é massa vezes aceleração. A massa é 200. E qual foi a aceleração? Pô, não tem aceleração, vou atrás da aceleração. Então, aqui eu vou fazer um Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2AD, porque eu já vi que ele me deu velocidade final, que é 10, aliás, que é 20. Deu a velocidade inicial, que é 0. Me deu a distância percorrida, eu vi que ele me deu 200 metros. Então, 400 é igual a 400A. O A deu 1 metro por segundo ao quadrado. Então, agora eu tenho aceleração. Então, a força deu 1 vezes 200, 200 newtons. Então, a potência vai ser 200, potência média, vezes 10, que é, aliás, a potência é isso,
200 vezes a velocidade média, que foi 10, a potência média deu 2.000 newton, já é watts, né? Potência média 2.000 watts. Beleza, essa era a letra A. Letra B, caso o exercício tivesse te pedido só a letra B, você ia ter que ter feito isso aqui, ó, calculado a força. Para calcular a força, ia ter que ter feito a aceleração. Então, ia ter que fazer o que você teria que fazer para a letra B. Se o exercício tivesse te pedido só a letra B, você teria que ter feito isso aqui. E para ter feito isso aqui, você precisava da aceleração, você ia ter que ter feito isso aqui também. Qual que é a diferença da letra A para a letra B? É o final do exercício, que é para calcular a potência. Se eu quero a potência instantânea, eu vou fazer potência instantânea, vai ser a força vezes a velocidade instantânea. Então, como ele quer a potência instantânea, quando a velocidade é de 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo, eu vou fazer a força, que a gente já viu que é 200. Como eu falei, se eu tivesse pedido só isso, eu ia ter que fazer essa parte aqui em vermelho. Vezes a velocidade instantânea, que é 20. Então, a potência no instante, né? Que a velocidade é de 72 km por hora, seria 4.000 watts. Seria o dobro da potência A, da potência obtida na letra A, que era a potência média. Beleza? Então, abre o olho sobre esse exercício anterior, porque isso tem sido cobrado em prova, porque é uma coisa que ninguém se atenta sobre isso. Então, abre o olho, porque essas coisas que pouca gente fica vendo, são as coisas que eles cobram que fazem diferença na nota final da gente, beleza? Então, vamos seguindo aqui. Aliás, fechamos aqui a de trabalho, tá? Gente, essa aula de trabalho, ela não termina por si só, tá? Nós vamos ter o complemento dela, nós temos esses exercícios que eu fiz aqui com vocês, que são exercícios que podem cair na sua prova dessa forma, mas nós temos o complemento da parte de trabalho, que é a parte de energia, que a gente continua em seguida, beleza, gente? Então, essa aula de trabalho, ela se complementa com a aula de energia. Nós vamos usar muito esses conceitos de trabalho lá na matéria de energia. Gente, forte abraço e até a próxima aula.